Graça e paz. Bom dia, como você está nesta manhã? Aqui é a Thalita Martins e nós vamos meditar na Palavra de Deus nesta manhã. Esta semana estamos falando sobre raízes, né? Sobre estarmos enraizados no Senhor e baseado aqui no livro de Salmos, no capítulo 1, e eu quero já começar a ler, porque hoje talvez o nosso devocional fique um pouco mais extenso. Eu peço a sua paciência, porque eu creio que o Senhor quer falar conosco, amém? Então, no primeiro salmo, e no apenas um versículo, no 3, que ele diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aqui está falando, né, uma comparação, como é feliz o homem, né, que serve ao Senhor, que entrega a sua vida a Ele. E aqui é um paralelo, ele se parecendo com uma boa árvore. E nós estamos pensando juntas, começamos ontem sobre isso. Ontem nós falamos sobre o solo, né? Pensando num contexto de uma árvore. E a base, então, é o solo, que nós falamos ontem, que é o nosso coração. E também baseado em Mateus 13, que é quando Jesus conta uma parábola do semeador, e ele fala sobre solos, os tipos de solo. E nós entendemos então ontem que a semente, que é a palavra de Deus, ela vai ser lançada pelo pregador, mas a responsabilidade do solo de receber essa semente, né, e deixar germinar, enfim, o solo está pronto para receber aquilo. A responsabilidade é nossa, de cada um, individualmente. E hoje eu quero falar com você sobre as raízes, que são tão importantes quanto o solo. Mas a raiz, ela já está falando então da árvore em si. Porque o solo, ele é importante, porque se não for o solo apropriado, a árvore não vai crescer. Se for, né? Mas a raiz, ela já faz parte, então, dessa árvore. A raiz é o que está lá escondido, que ninguém vê, mas que é o mais importante. E, então, conforme, né, o nosso tema, hoje o foco são as raízes, que é onde tudo começa. E quando a gente fala de uma árvore, teoricamente, né, ela é composta por 4 partes, que ainda nós vamos falar nos próximos dias. Mas para a gente se tornar, então, essa árvore descrita aqui no Salmo 1, nós precisamos ter um bom solo, mas também termos raízes fortes e saudáveis. E aí, quando a gente olha para Mateus 13, lá no verso 21, diz assim: contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, o problema com esse tipo de solo é a falta de raiz robusta, forte, saudável. E pessoas sem raízes fortes tendem a desanimar, a se afastar dos caminhos de Deus, conforme acabamos de ler aqui, no versículo 21 do capítulo 13 de Mateus. E isso parece um pouco familiar para você, olhando para a nossa sociedade, para os tempos atuais, talvez aí na igreja que você frequenta. Com certeza há pessoas que se aproximam, né, de Jesus, da igreja, da nossa fé, e começam a se envolver, mas logo elas se afastam por falta de raízes mais profundas. Com certeza você conhece alguém que já passou por isso. E, portanto, o foco de hoje é fortalecer as nossas raízes para estarmos verdadeiramente enraizados. Você precisa entender isso, porque
voltando rapidamente a esse exemplo, eu cresci na igreja e quantas pessoas eu já vi que há anos frequentam a igreja, mas são da mesma forma que chegaram. E como eu falei ontem, até se batizaram, mas não houve, conversão, transformação. Foi um banho. E a pessoa, ela vamos dizer, ela acha bonito, o evangelho, a história de Jesus, os seus milagres. Ela é simpatizante pelo evangelho, mas ela não é convertida. Ou então, eu também vi muito, e vejo ainda, pessoas que não querem compromisso, que só querem ir à igreja, ouvir a palavra e ir embora. Ou então, um terceiro tipo de pessoa, que essa é a mais difícil, que vai, tá bem, tá lá, tá crendo, tá empolgada, Jesus faz coisas na vida dela, mas no primeiro não que ela recebe de Deus, ou a primeira tribulação, o primeiro problema que essa pessoa passa, pronto, é o suficiente para ela se afastar, para ela achar que Deus não está vendo, que Deus não a ama, e que Deus, como se o evangelho fosse só coisas boas, Se o próprio Jesus sofreu aqui na terra e diz que nós também passaremos por aflições. E o verdadeiro evangelho é este. É de se gastar e se deixar gastado. Como esse louvor que nós temos tanto ouvido, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Muitos de nós não poderíamos nem cantar esse hino, porque se gastar e deixar ser gastado por Cristo, pelo Evangelho, isso é algo tão profundo. Então, é triste ver, que as pessoas elas se afastam ou desanimam porque começam a olhar para o homem. E deixa eu te falar uma coisa, se você é esse tipo de pessoa que já passou por várias igrejas, e nenhuma é boa o suficiente para você, ou o problema é o irmão fulano, o problema é a irmã ciclana, que não está fazendo, ou outro que está fazendo demais, ou o pastor é isso, olha a esposa do pastor, olha a filha do pastor, olha, enfim, irmãos, a gente, E deixa eu te falar, nós somos humanos. Essas pessoas também são humanas. O pastor é feito de carne e osso como você. Ele não é perfeito. E se você busca um pastor perfeito, eu preciso te contar que você não vai achar. O único pastor fiel, justo, santo é Jesus Cristo. E Ele está no céu e Ele usa as pessoas aqui da terra, que são falhas, assim como eu e você. Porque... E se você estivesse no lugar lá do seu pastor, será que você seria perfeito? Então reflita sobre isso, porque enquanto você estiver olhando para o homem, você não vai viver a plenitude de que Deus tem para você. Você só vai perder tempo, vai se frustrar, e não é isso que o Senhor deseja. Então pare e pense, Pense que as pessoas, elas não são perfeitas, assim como você também não é. Então, da mesma maneira que você foi amada e é amada por Jesus, e como nós lemos ontem sobre os mandamentos, que o segundo, maior mandamento, é amar ao próximo. Então, ame, perdoe. Ame como Cristo te amou e te ama, porque... se você ficar olhando para o outro, você vai perecer. Mas voltando, e para compreender aqui o que significa ser enraizado, a gente precisa olhar para a natureza, para uma árvore, E o que a raiz ela faz por uma árvore ou a planta? Ela tem 4 funções: absorver água, minerais do solo, que é suportar essa árvore, como se fosse uma âncora.
ela tem a função de transportar a água e os nutrientes, armazenar a água e os nutrientes para o período de escassez, porque ele vem. Então, vamos entender um pouquinho de cada um. Então, o primeiro, absorver. Então, todos os dias nós recebemos um monte de informações e somos responsáveis por absorvê-las ou não, né? Nós que escolhemos e determinamos aquilo que nós vamos absorver e aquilo que nós não queremos, aquilo que não nos serve. E a gente vive num mundo onde todo mundo, né, de alguma maneira quer chamar nossa atenção, seja para o consumismo, para crer em alguma coisa diferente do que a gente acredita, para buscar o sucesso, enfim. Nós estamos constantemente sendo bombardeados com informações e não estamos imunes a isso, né? Porque estamos aqui nesse mundo. E então, o que estamos absorvendo está nos beneficiando ou nos prejudicando? Nós absorvemos as coisas através dos olhos, dos ouvidos e da boca. E estas absorções estão contribuindo para a nossa saúde, não apenas física, mas mental, espiritual, emocional. O que você está absorvendo? Te convido a meditar hoje nessa pergunta. Está, né, te preparando? O que você tem consumido, absorvido, está te fortalecendo para enfrentar os momentos difíceis? Segunda coisa sobre a raiz é suportar. Então, quando falamos em suportar, pensamos, né? Precisamos pensar, aliás, como em Colossenses 3, que nos instrui a suportarmos uns aos outros. No entanto, o verbo suportar aqui não significa apenas tolerar, significa oferecer suporte, tá bom? Como cristãos, então, nós devemos fornecer esse suporte mútuo uns aos outros. Em outras palavras, a raiz, ela oferece suporte e âncora a uma árvore. E ela também a mantém firme. É a raiz que tem o papel de deixar aquela árvore lá firme no solo. Quantas vezes você já deve ter visto aí na rua árvores que têm uma raiz gigantesca, que são centenárias, elas são muito altas, porque a raiz está ali, chega a sair até mesmo para fora do solo. E onde você está ancorado? O que está fornecendo o seu suporte? É um terreno sólido ou instável? Ele é firme ou frouxo? Com que frequência, em tempos difíceis, buscamos esse suporte em nossa conta bancária, conexões sociais ou credenciais acadêmicas, num amigo, em qualquer outro lugar, menos aonde nós devemos ir primeiro? Então, para sermos verdadeiramente enraizadas e nos tornarmos uma árvore descrita como em Salmo 1, a nossa raiz precisa estar nele, em Jesus. Amém? Terceiro ponto é transportar, né? É a função da raiz. E quanto a transportar, o que estamos transportando quando ninguém está olhando? Isso é o que é o seu caráter. O que absorvemos e onde ancoramos nossa vida reflete no que transportamos e nos frutos que produzimos. Olha os frutos de novo, irmãs. Preste atenção ao que o Senhor, ao que o Espírito tem falado à sua igreja. E um aspecto frequente, né, que muitas vezes nós negligenciamos na jornada cristã, é a importância de transportar algo às pessoas, ou seja, de transferir, de impactar algo às pessoas que estão à nossa volta. Então, lembre-se que evangelismo não é só levar as pessoas para a igreja, é levar elas até Jesus, ou Jesus até elas. E isso é através das nossas vidas. Amém? E o quarto e último, né, que é a função também da árvore, é de armazenar os nutrientes, enfim, para o tempo de escassez. E esse armazenar, ele é crucial, porque é ele que nos prepara
para os momentos difíceis, em todas as áreas da vida. Você está preparada para esse momento? Então, quero dar um breve exemplo aqui que eu vi, que na natureza os orquidólogos, né, que cuidam das orquídeas, às vezes, e de árvores, enfim, às vezes eles estressam intencionalmente as árvores que são mais novas, né, as jovens. Por quê? Para incentivá-las a buscar água profundamente, ou seja, ir mais para baixo, procurando água. E aí eles colocam a água intencionalmente também, é tudo preparado, mas eles colocam bem distante, forçando essa árvore a crescer em busca da água. E esse estresse torna elas mais resilientes, mais fortes, elas se fortalecem em meio à dificuldade. E você achou alguma coincidência aí? A vida, né, não é um mar de rosas. E quantas vezes é assim que o Senhor faz com a gente? Intencionalmente, Ele nos coloca, né, em situações de estresse e momentos de dificuldades para que as nossas raízes cresçam, se aprofundem nele, porque as dificuldades nos preparam, nos treinam para o futuro que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, para a gente se tornar a árvore descrita de Salmo 1, precisamos absorver coisas boas e estar enraizados em Cristo. Não podemos transformar o bem se estamos conectados ao que não é bom. Não tem como. E nós só vamos armazenar o que é bom se seguirmos os 3 passos anteriores, as 3 etapas. Tá tudo interligado, se você prestar atenção. Então, se não armazenamos água, os nutrientes, etc., estamos sendo imprudentes. Assim como as 10 virgens. Você lembra também dessa passagem, né, que Jesus conta? Então, lembre-se dessa parábola e é crucial você estar preparada para todos os momentos e tempos difíceis, ou também para os bons, porque muita gente se perde no momento bom da vida, porque quando ela alcança o que ela queria, ela também larga Jesus. Então, nós precisamos estar preparadas para todos os momentos. A gente não pode fazer nada sem Jesus. Não somos nada sem Ele. Nossa única esperança é Ele. Então, por que buscar ser uma pessoa melhor se não for por Ele? Não é mesmo? Então, absorva mais de Jesus na sua vida. Ancore-se nele. Leve Ele às pessoas. Assim, nós vamos estar preparadas, armazenando o que é bom para enfrentar momentos de dificuldade e de bonança. E para encerrar, eu quero ler alguns versículos com você, só para a gente frisar mesmo sobre essa questão da raiz. Em Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E quero ler com você Colossenses 3,13 novamente. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E por último, Jó 18:16. As suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. Ou seja, se embaixo não tiver bom, todo o resto vai morrer. A árvore vai morrer, as folhas vão morrer, não vai ter fruto. Amém? Então que você, como lá em João 15 diz, né? Para que a gente permaneça em Cristo, para que Ele permaneça em nós, porque não vamos poder dar fruto se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Ele é a videira. Amém? Quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por esta manhã.
por essa palavra, Senhor, esse tempo que talvez para muitas foi extenso, mas eu sei que a Tua palavra, Senhor, ela tem endereço certo, o Senhor tem falado conosco. Então, Jesus, que essa palavra possa abrir os olhos, possa confrontar, possa, Senhor, amadurecer e que nós possamos buscar viver, Senhor, segundo a Tua vontade, para sermos boas árvores, em nome de Jesus. Amém.